E falando de sinais clínicos da hemoncose, nós precisamos lembrar de algo importante. É comum ouvir entre os criadores de ovinos que animais com diarreia estão com verminose. E, de fato, muitos parasitas causam mesmo quadros de diarreia nos ovinos. Mas o hemoncus não é um deles. Os animais que estão parasitados por hemoncus normalmente não apresentam diarreia. É importante saber identificar esses sinais diferentes que cada parasito causa no animal, porque é através dos sinais observados nos animais que nós vamos tentando descobrir qual é o problema para depois estabelecer um tratamento. Agora vamos tocar em um assunto que sempre gera muita discussão, muitas dúvidas, muitos questionamentos e que é muito importante dentro do tema de hoje, que é tratamento. E a primeira coisa que vem na cabeça quando falamos em tratamento para verminose são os vermífugos. Os vermífugos foram uma grande descoberta contra a verminose. No entanto, o mau uso dessa ferramenta acabou por tornar todo o desafio ainda maior. Os casos de resistência aos diferentes tipos de vermífugos que existem no mercado só aumentam. Além disso, a gente tem uma baixa expectativa de criação de novos princípios ativos. Escutem só essa citação do livro Endoparasitose de Ruminantes, da editora UFG. Abre aspas. É um consenso entre os autores e pesquisadores que depois de nós começarmos a usar um princípio ativo, a questão não é se a resistência vai acontecer, mas sim quando ela vai acontecer e em que intensidade. Fecha aspas. Isso quer dizer que, independente de qual vermífugo usamos, em um determinado momento ele vai ter uma redução de eficácia. A resistência aos vermífugos é uma característica do hemoncus, mas é claro que existem fatores que contribuem para que esse vermífugo funcione por mais ou por menos tempo, e nós também vamos falar sobre eles. 2 relatos históricos que mostram o tamanho desse desafio. O primeiro, os benzimidazóis, que são os grupos do albendazol, foram introduzidos no mercado mundial em 1962 e foram os primeiros vermífugos de amplo aspecto com elevada eficácia contra os nematóides gastrointestinais. Em 1964, foram registrados os primeiros casos de resistência a esse grupo químico, ou seja, 2 anos após esses vermífugos estarem disponíveis no mercado, já foram vistos os primeiros casos de redução de eficácia. No Brasil, o primeiro caso de redução de eficácia foi registrado em 1967 e foi aqui no Rio Grande do Sul. O segundo caso foi sobre a ivermectina. Aconteceu em 1985 na África do Sul, quando foi observada a redução da eficácia da ivermectina pouco menos de 3 anos após começar a ser utilizada. Esse caso aconteceu com ovinos que foram tratados 26 vezes em 32 meses. Isso dá um pouco menos de um tratamento por mês. E aqui o interessante é que esses animais eram parasitados por outros tipos de parasitos que foram eliminados com o tratamento. E o único que permaneceu foi o hemoncus. Isso mostra como o hemoncus tem uma alta capacidade de adquirir resistência aos vermífugos. Esses relatos históricos se repetem até hoje. Por esse motivo, nós não podemos depender somente de vermífugos para combater a hemoncose. Eles são uma excelente ferramenta, são o nosso principal método de tratamento, mas precisam ser usados de forma que prolongue a sua vida útil. A resistência a um tipo de vermífugo se desenvolve muito mais rápido do que um novo princípio ativo é criado e lançado no mercado. E se nós esgotarmos as nossas alternativas, e se todos os vermífugos pararem de funcionar no nosso rebanho antes de nós termos outros princípios ativos disponíveis, aí nós estamos liquidados. É fracasso na certa. Por isso, nós precisamos achar alternativas que possam associar aos vermífugos para controlar a hemoncose e poder conviver. Princípio ativo é outra questão que às vezes causa confusão. Quando nós vamos escolher um vermífugo para usar nos nossos animais, aparentemente nós temos várias opções, mas na verdade temos poucos princípios ativos que são fabricados por diferentes laboratórios e cada laboratório dá um nome comercial para um mesmo princípio. A forma correta de escolhermos o vermífugo é através de um teste de eficácia, que é realizado separando grupos de tratamento de 10 a 15 animais por princípio ativo, ou seja, cada grupo é tratado com um princípio ativo diferente. Aí, nós coletamos fezes desses animais antes do tratamento e 10 dias depois,
e contamos a quantidade de ovos de parasitos nas 2 amostras para comparar o antes e depois do tratamento. Assim, nós saberemos a eficácia de cada princípio ativo na propriedade testada. O teste de eficácia deve ser realizado pelo menos uma vez por ano. Após a escolha do vermífugo, o correto manuseio e aplicação também terão um papel fundamental para o funcionamento. Quanto à aplicação, nos referimos a pistolas ajustadas, calibradas, o meio de aplicação conforme a bula e a dosagem conforme o peso do animal. Parece óbvio e simples, né? Mas sabemos que esses erros ainda acontecem e é aquela questão do pessoal querendo fazer muito rápido e confundindo a pressa com bem feito. Sobre o manuseio, é preciso cuidar o prazo de validade, não deixar o produto aberto e evitar abastecer a pistola direto na embalagem do vermífugo. Outro fator que acelera muito a redução da eficácia dos vermífugos é a frequência de utilização. O número de vezes que tratamos o nosso rebanho dentro de um ano, por exemplo. Acabamos de contar a história da ivermectina, lá nos anos 80. Mas mesmo 40 anos depois, nós ainda temos muitas propriedades que têm por prática vermifugações seguidas, de uma vez ao mês ou até com intervalos mais curtos. Então, acho que está claro que a gente não pode ter como única alternativa para enfrentar o desafio da hemoncose e os vermífugos. A gente precisa ter um manejo integrado que nos auxilie no controle. Algumas ferramentas que podem contribuir para isso são: a primeira delas e mais importante é a nutrição. A alternativa que deve vir sempre em primeiro lugar quando pensamos no controle da verminose é a nutrição. O organismo do animal tem condições de responder contra infecções parasitárias, mas para isso, quanto melhor nutrido ele estiver, melhor vai ser sua capacidade de responder. É possível que rebanhos bem nutridos, mesmo com grau de infestações moderados, sequer manifestem ou desenvolvam a doença. O segundo método é o método FAMACHA. Nele, identificamos e tratamos os animais que estão manifestando sinal clínico de hemoncose, diminuindo consideravelmente o número de vermifugações no rebanho e aumentando a vida útil dos vermífugos. FAMACHA é muito mais do que apenas olhar o olho e é uma ferramenta que pode nos ajudar muito. Para o método FAMACHA ser devidamente aplicado, nós temos que fazer teste de eficácia dos vermífugos, isso consiste em OPG e coprocultura, e o FAMACHA ele é tão importante que a gente vai ter um episódio só para falar sobre ele. E vamos aproveitar nesse episódio para também explicar como que se faz o teste de resistência e no que consiste esse OPG e a coprocultura. O terceiro método é a seleção dos animais resistentes à verminose e o descarte daqueles sensíveis. E isso o próprio método FAMACHA pode nos auxiliar. A gente consegue identificar através deles aqueles animais que são mais sensíveis, que precisam constantemente de dosificações. Esses a gente tem que identificar e retirar do rebanho. Quanto à seleção dos animais resistentes, ela pode ser feita através de melhoramento genético. Hoje já existem DEPs, diferença esperada de progênie, para animais que são mais resistentes. E no Brasil algumas cabanhas já estão atentas a isso e fazendo um trabalho que ainda pode ser ampliado e melhorado. O quarto item é separar os animais por categorias. Animais jovens, após o desmame e pelo menos até os 12 meses de idade, que são os nossos cordeiros e cordeiras, devem ser separados dos animais adultos. Isso porque os animais adultos já têm uma condição, através do seu sistema imunológico mais preparado, de suportar cargas parasitárias maiores. Já os jovens ainda estão em formações e são mais sensíveis. O quinto tema é criação em consórcio com outras espécies. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a opção de equino, mas principalmente bovinos. Ovinos e bovinos podem e devem conviver no mesmo ambiente. Assim, há um benefício mútuo entre as espécies. Apesar do Hemoncus também poder parasitar bovinos, bovinos sofrem muito menos prejuízos do que ovinos. Isso será por uma série de questões, mas principalmente questão de hospedeiro e adaptabilidade. Caso o produtor deseje, também pode ser feita a criação alternada, onde uma área onde hoje está ovinos, amanhã passa a ter bovinos e assim de forma alternada entre as espécies. Em ambos os casos é importante que sejam feitas com animais adultos. O sexto item é lotação. O próprio consorciamento do item anterior já nos ajuda nesse tema. Áreas com muitos animais, com maior lotação,
terão automaticamente uma carga de ovos e larvas sendo depositadas e consequentemente ingeridas. Portanto, superpovoar um campo pode criar um grande desafio do ponto de vista da verminose. Por outro lado, propriedades com baixas lotações terão seu desafio muito facilitado, a ponto de quase não precisarem do uso de vermífugos. O 7º item é campo diferido ou fechado. Nesse caso, deixamos uma área de campo sem animais, sem ovinos pelo menos, por pelo menos uns 90 dias. Esse seria o tempo ideal. Embora possa haver alguns critérios que modifiquem esse número de dias, uma área com 90 dias sem animais já tem uma significativa redução de ovos e larvas. Se não for possível 90 dias, 60 dias também já há uma redução considerável, mas nesse caso estamos mais dependentes de condições de temperatura e umidade. O 8º e último item que nós trouxemos hoje é a integração lavoura-pecuária. Na mesma linha de raciocínio do 6º item, uma área destinada para a agricultura, além de todo o processo mecânico que ela vai sofrer, ela vai ficar pelo menos 4 meses sem animais. Então é uma ótima opção para a redução de toda a carga parasitária. Nós ainda temos 2 pontos que precisam ser analisados caso a caso. O primeiro é a pastagem rotacionada. E normalmente, nesse caso, os animais voltam para o mesmo piquete em um curto espaço de tempo, que não é suficiente para reduzir a contaminação da pastagem. Além disso, por ter uma maior oferta de alimento, é possível usar uma maior carga animal. Então, nós teríamos prejuízos tanto na questão da lotação, no aumento da carga parasitária, quanto no prazo para o retorno por não haver período de descanso suficiente. Contudo, alguns estudos estão nos mostrando que, dependendo da altura da pastagem, e isso tem relação com o tipo de cultura cultivada, dificulta para que as larvas atinjam o ápice da folha que o animal irá ingerir, evitando o ciclo do parasito. Portanto, sobre esse tema da pastagem rotacionada, é importante avaliar caso a caso. O segundo ponto são as pastagens irrigadas, onde também nós teremos maiores lotações de animais, além da questão constante de umidade que favorece o parasito. Nestes casos, também é preciso ter em conta o tipo de pastagem, a altura. E agora, para finalizar, depois de todas essas informações que nós trouxemos, vocês podem estar se perguntando: e aí, qual é o vermífugo que eu devo usar? Bom, tu deve usar aquele princípio ativo que o teste de eficácia mostra que funciona na tua propriedade. E deve aliar a ele essas alternativas que nós citamos, aquelas que tu consegue adaptar à tua realidade. Essas alternativas que vão contribuir para prolongar a vida útil desse princípio na tua propriedade. O importante é não ficar dependente somente dos vermífugos. E como nós sempre gostamos de lembrar, cada propriedade é única. Então, evite ao máximo escolher um vermífugo baseado na indicação do vizinho ou do balconista da veterinária, porque o que funciona em outras propriedades pode não funcionar na tua, e vice-versa. A verminose é um tema que tem muitas informações, e com certeza nós não abordamos tudo nesse episódio. Mas não se preocupe, vocês ainda vão nos ouvir falar sobre esse tema. E além disso, nós também vamos complementar esse tema com conteúdos no Instagram e no Facebook e também com vídeos no YouTube. Então não deixem de nos acompanhar também nessas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo domingo com o 8º episódio, que será sobre o mercado da carne. E lembrem-se, juntos estamos aqui por mais ovinos. Até o próximo domingo.